Olá, bem-vindo ao canal Mormonismo Sem Censura, onde eu compartilho meu aprendizado sobre a história, a doutrina e práticas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sem censura, mas sempre com respeito. Como sempre, relembro que eu não sou expert nos assuntos que explico aqui, sou apenas um aprendiz e estou sempre aberto a um novo conhecimento e disposto a corrigir qualquer erro que eu compartilhar aqui. A vasta maioria dos comentários que eu recebo no canal são positivos e de incentivo. A estes eu digo muito obrigado. Este é o único pagamento que eu recebo pelos vídeos. Isso e saber que eles estão, na verdade, ajudando pessoas que estavam sofrendo antes. Vez por outra, alguém posta um comentário dizendo que o que eu compartilho aqui é mentira. Para essas pessoas, eu peço apenas que tenham a dignidade e a honradez de demonstrar com argumentos e fontes verificáveis. Assim, eu poderei fazer a correção, porque é assim que adultos maduros de boa índole se comportam. Não como crianças que só sabem ficar chamando o coleguinha de mentiroso sem nunca provar nada. Há ainda alguns poucos que sentem que eu estou falando mal da igreja. Essa realmente me fez refletir. Como diz o filósofo budista, existe a realidade e existe a imagem que criamos em nossas mentes da realidade, ou seja, a fantasia que criamos para nós mesmos. Se você acha que a verdade histórica e sem censura da igreja é falar mal dela, você está dizendo que a história da igreja é maligna. Lembre-se que a notícia ruim não é culpa do repórter, mas sim do reportado. E além disso, se saber a verdade completa sobre a história da igreja lhe fizer deixar de amá-la e acreditar nela, sinto compelido a dizer que você ama e acredita numa fantasia sobre a igreja, e não na igreja de verdade. E os líderes sabem que é muito mais desafiador amar e acreditar na igreja de verdade, e por isso vem promovendo a fantasia que se criou sobre ela há quase 200 anos. E se você vai aprender a verdade, eu prefiro que seja de alguém que não tenha raiva da igreja, nem sente que precisa xingá-la ou tentar destruí-la a cada oportunidade que tiver. Pode ser de youtubers como eu, no presente, ou você pode esperar uns 10 ou 20 anos para ouvir a mesma coisa que eu estou falando aqui das fontes oficiais da igreja. Sempre que não for mais possível guardar a informação do público em geral. A escolha é sua. Você pode tomar a pílula azul e acordar na sua cama e acreditar no que você quiser. Ou você pode tomar a pílula vermelha e ficar na Terra das Maravilhas, e eu vou mostrar a você até onde vai a toca do coelho. Mas lembre-se, eu estou oferecendo a verdade. Nada mais que isso. E finalmente, para aqueles que me perguntaram por que eu não falo mais sobre os aspectos belos da história da igreja, eu sei que existem muitos aspectos belíssimos sim, de dedicação, fé, altruísmo, sacrifício e milagres que fazem a história da igreja belíssima e fascinante. Mas a resposta a essa pergunta é simples. Eu não preciso divulgar esse lado da história. A igreja já faz um excelente trabalho, investindo milhões e milhões de dólares em material de marketing e propaganda, livros de história higienizados, lições de escola dominical, seminário e instituto cuidadosamente escritos e assim por diante. Por isso, não preciso regurgitar o que os membros da igreja já sabem de cor e salteado. No meu entender, alguém tinha que completar a pintura, para que ela deixasse de ser uma fantasia e fosse o retrato da realidade. Por isso, eu dou a minha humilde contribuição para fazer isso aqui, através desses vídeos. Agora vamos ao tópico do vídeo de hoje. Se é que você não está cansado de ouvir sobre poligamia, vamos aprender hoje sobre o processo que levou ao fim da prática e um questionamento sobre a realidade do fim dela. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar seu comentário. E se quiser entrar para a comunidade, entre no grupo Mormonismo Sem Censura no Facebook. Depois do assassinato de Joseph Smith em 1844, houve uma grande divisão na igreja. Vários novos líderes clamaram ter a autoridade de sucessão. A igreja se dividiu em diversos ramos diferentes. O grupo que seguiu Brigham Young para o oeste é chamado pelos estudiosos de ramo brigamita. Depois de se instalar no Vale do Lago Salgado, esse ramo brigamita da igreja passou a praticar a poligamia aberta e publicamente, principalmente depois de 1852. Embora a maioria dos homens participantes da poligamia tivessem não mais do que 2 esposas, alguns mais entusiasmados tiveram muito mais esposas. Brigham Young acumulou um total de 55 mulheres, o apóstolo Heber C. Kimball teve 43, e vários outros líderes influentes não se continham em ter apenas 2 esposas e iam muito além disso. Por muito tempo, entrar na poligamia era um requisito para ser uma autoridade geral da igreja, como apóstolo, um membro do Coro dos 70 e etc. Brigham Young ensinou o seguinte, abre aspas, os únicos homens que se tornam deuses, mesmo filhos dos deuses, são aqueles que entram na poligamia. Outros podem alcançar alguma glória e mesmo serem aceitos na presença do Pai e do Filho,
mas não poderão reinar como reis em glória, porque tiveram bênçãos oferecidas a eles e não as aceitaram. Fecha aspas. Ele disse ainda mais, abre aspas, agora, quando um homem nessa igreja diz, eu não quero mais de uma esposa, vou viver minha religião com apenas uma, ele talvez seja salvo no reino celestial, mas quando chegar lá, descobrirá que não tem posse de nenhuma esposa e permanecerá solteiro para todo o sempre. Fecha aspas. O apóstolo Heber C. Kimball disse que a pluralidade de esposas é uma lei estabelecida por Deus para sempre, e seria mais fácil que os Estados Unidos construíssem uma torre para remover o sol do que remover a poligamia. Fecha aspas. O resto da população americana abominava a prática da poligamia, e ao longo do tempo foi aprovando leis cada vez mais rigorosas contra o casamento plural. Em 1882, o Congresso americano aprovou a Lei Edmunds, ou Edmunds Act, que prescrevia a pena de perda dos direitos de voto, prisão de até 6 meses e multa de $500 para o praticante de poligamia, que seria o equivalente a mais ou menos $12 mil ou R$50 mil em moeda de hoje. Vários poligamistas foram condenados e presos, outros fugiram e viveram escondidos para evitar as autoridades, incluindo apóstolos como o elder John Taylor e o apóstolo George Q. Cannon, que se tornaram procurados pela lei com recompensa de $800 por suas cabeças, que é o equivalente a $20 mil hoje ou R$80 mil. Em 1886, o então presidente da igreja John Taylor buscou orientação do Senhor sobre o que deveria fazer. Ele registrou de punho próprio uma revelação que não foi publicada na época, mas foi encontrada alguns anos mais tarde. Nessa revelação, Deus claramente fala sobre o novo e sempre eterno convênio e diz o seguinte, em parte, abre aspas, assim diz o Senhor, todos os mandamentos que eu der devem ser obedecidos. E como posso revogar um mandamento eterno? Pois eu, Senhor, sou eterno, e meus convênios eternos não podem ser revogados, mas permanecem para sempre. Eu não revoguei essa lei, nem a revogarei, pois ela é eterna. Fecha aspas. Uma das explicações apologéticas quer fazer-nos acreditar que Deus estava falando e se referindo ao casamento celestial como um todo, e não especificamente sobre a poligamia. Contudo, por que é que o profeta estaria pedindo orientação quanto ao casamento celestial monogâmico, se esse nunca foi um problema? O problema da época sobre o qual o profeta estava preocupado era obviamente a poligamia, e é nesse contexto que devemos entender a revelação. Além disso, a mudança de postura do profeta, apenas 3 meses depois de receber a revelação, demonstra claramente que ele entendeu como sendo especificamente sobre a poligamia. John Taylor até então tinha respeitado a Lei Edmunds de 1882 e não adquiriu nenhuma esposa plural desde dessa lei. Mas 3 meses depois da revelação, ele decidiu, aos 78 anos de idade, se casar com sua 16ª esposa, Josephine Roche, de 26 anos de idade. Depois deste casamento, o presidente da igreja viveu como fugitivo da lei, até o fim de sua vida. Nos anos que se seguiram, os membros foram bombardeados com mensagens ameaçadoras vindas da liderança da igreja, dizendo que parar a prática da poligamia era impossível, que se eles fizessem isso, Deus rejeitaria a igreja e se vingaria dela, que a autoridade do sacerdócio seria retirada do meio deles e que Deus escolheria um outro povo mais valente para ser seu povo. Que qualquer um que sugerisse que a igreja deveria ceder à pressão das autoridades estaria, na verdade, cedendo à sedução de Satanás e etc, e etc, e etc. Mas em 1887, o governo federal aumentou ainda mais a pressão, aprovando a Lei Edmunds-Tucker, que colocou a própria igreja como instituição sobre a mira das autoridades. A lei previa a dissolução da corporação da igreja e o confisco de seus bens que fossem acima de $50 mil, o que seria hoje 1,3 milhões de dólares, e que fossem utilizados exclusivamente para fins religiosos. Ou seja, na prática, a igreja poderia perder suas capelas e principalmente os templos, que seriam confiscados pelo governo americano. Não precisamos nem de revelação para entender que isso levaria a igreja a uma inevitável falência, não é verdade? Em 1888, representantes da igreja em Washington se reuniam frequentemente com as autoridades e mentiam para elas, dizendo que a poligamia não existia mais na igreja. Enquanto isso, o presidente Woodruff ensinava em reuniões fechadas, como a dedicação do templo de Manti em Utah, o seguinte, abre aspas, nós não vamos parar com a poligamia, até a segunda vinda do Filho do Homem, fecha aspas. E mais tarde, em dezembro, ele disse aos apóstolos, abre aspas,
O Senhor nunca dará uma revelação para abandonarmos o casamento plural. Fecha aspas. Então, enquanto a igreja secretamente continuava a prática iniciada por Joseph Smith, seus líderes juravam de pé junto ao povo americano que a poligamia não existia mais. Houve uma batalha judicial longa quanto à constitucionalidade da Lei Edmund Tucker, de 1887, mas a Suprema Corte Americana decidiu em 1890 que a lei era constitucional e nada impedia que ela fosse colocada em prática. Então, o presidente da igreja, Wilford Woodruff, ficou sem saída. Ele teve que voltar atrás em suas declarações corajosas, desafiadoras e proféticas. E 3 meses depois, emitiu o primeiro manifesto, conhecido hoje como a Declaração Oficial número 1, que foi canonizada em Doutrina e Convênios. O novo e sempiterno convênio da poligamia teve que ser revogado, por causa da insistência maligna do governo americano em fazer a igreja obedecer às leis do país, como declarado na regra de fé número 12. Bem, pelo menos era isso que a liderança queria que o povo americano acreditasse. O processo de criação do manifesto, ou Declaração Oficial número 1, relembra muito mais um filme de trama política e corporativa do que um processo de revelação que eu presenciei quando bispo e presidente de estaca. Havia uma grande desunião dentro da primeira presidência e o coro dos 12 apóstolos sobre o assunto, o que fez com que o presidente Woodruff tivesse receio de apresentar sua ideia sobre um manifesto sobre a poligamia para o quórum como um todo. Ele então decidiu apresentá-lo somente aos apóstolos que ele acreditava serem menos resistentes à ideia. Com essa aprovação parcial, ele publicou o manifesto e deixou os demais apóstolos sem muita opção, a não ser aprovar o fato já consumado e publicado. O texto original escrito pelo presidente Woodruff continha diversas inverdades e foi revisado por um comitê que corrigiu parte delas, mas outras inverdades continuaram no texto, publicado e mais tarde canonizado como parte das Escrituras, que temos até hoje. A versão final foi publicada no dia 25 de setembro de 1990. Uma das mudanças feitas pelo comitê de revisão foi mudar o texto da terceira pessoa do plural, nós, que seria um sinal para o mundo de que o quórum estava unido com a primeira presidência, para a primeira pessoa do singular, eu, colocando toda a responsabilidade das alegações inteiramente sobre a pessoa do presidente Wilford Woodruff, já que o quórum estava desunido quanto ao assunto. O site da igreja diz o seguinte, abre aspas, o manifesto foi redigido cuidadosamente visando o conflito imediato com o governo dos Estados Unidos, fecha aspas. O que na verdade significa que a igreja deliberada e cuidadosamente redigiu o texto do manifesto para fazer o povo americano e as autoridades do país acreditarem que a prática da poligamia e a coabitação ilegal tinham sido descontinuadas pelos membros da igreja no mundo inteiro, não somente nos Estados Unidos, quando na verdade a intenção e o entendimento dos líderes passados aos membros da igreja era bem diferente. O manifesto, hoje conhecido como a Declaração Oficial 1 e canonizado como Escritura, diz em parte o seguinte, e preste atenção que cada vez que o manifesto atestar algo inverídico, você vai ouvir um efeito sonoro. Abre aspas. Nós não estamos ensinando poligamia, ou seja, casamento plural, nem permitindo que qualquer pessoa adote tal prática. Eu aqui declaro minha intenção de submeter-me a essas leis e de usar minha influência junto aos membros da igreja que presido para que eles façam o mesmo. E agora declaro publicamente que meu conselho aos santos dos últimos dias é que se abstenham de celebrar casamentos proibidos pelas leis do país. A liderança da igreja, por motivos óbvios, não queria apresentar a declaração na Conferência Geral para o voto de apoio. Mas o governo federal, conhecendo o passado de artimanhas e mentiras envolvendo a poligamia, exigiu que tal procedimento fosse tomado, como prova de um maior compromisso da liderança em obedecer à lei, antes que a propriedade já confiscada pelo governo fosse devolvida à igreja. O manifesto foi apresentado no dia 6 de outubro de 1890 para o voto na Conferência Geral. Os registros oficiais dizem que o apoio foi unânime. O website da igreja, hoje, admite que houve muitas abstenções. E os historiadores mostram que, na verdade, também houve votos contra, como o do futuro deputado estadual de Utah, William Gibson. Internamente, o entendimento da primeira presidência e da liderança geral da igreja era que a linguagem propositadamente vaga do manifesto permitia que os casais já casados antes do manifesto continuassem a coabitar maritalmente e que novos casamentos fora dos Estados Unidos pudessem ser celebrados.
Os oficiais do governo americano, não sendo bobos nem nada, sabatinaram os líderes da igreja antes de devolver a propriedade confiscada, para poder ter a palavra do profeta gravada nos registros oficiais do governo a respeito da posição dele. O presidente Woodruff foi perguntado perante o Tribunal de Justiça e disse em testemunho juramentado que a intenção do manifesto fora, desde o princípio, proibir novos casamentos dentro ou fora dos Estados Unidos, e também de dissolver os relacionamentos de coabitação marital já existentes antes do manifesto. Assim como o texto do manifesto, a declaração juramentada do presidente Woodruff também era cheia de inverdades. Contudo, a igreja não cumpriu com o prometido e continuou com suas práticas ilegais. A maioria das autoridades gerais continuou a coabitar maritalmente com as esposas que podiam ter filhos, e vários casamentos continuaram a ser celebrados no México, no Canadá e até mesmo nos Estados Unidos. O texto da igreja sobre o manifesto da poligamia diz o seguinte, abre aspas, não está claro se os casamentos realizados dentro do país, os Estados Unidos, foram autorizados, fecha aspas. Isso também é inverdade. O historiador D. Michael Quinn explica que apenas 10% dos casamentos realizados depois do manifesto foram realizados sem permissão expressa e oficial da igreja. Ele explica que em muitos desses casos, tais permissões eram dadas verbalmente pelo profeta ou por um apóstolo, violando a lei americana e a promessa feita perante um tribunal de justiça. Os outros 90% dos casamentos foram realizados com autorização expressa da igreja. Eles aconteciam, em sua maioria, no México, onde o casamento plural também era ilegal, mas o governo tinha menos força ou desejo de se impor. Os membros geralmente viajavam para lá com uma carta de recomendação da presidência da igreja, muitas vezes escritas em códigos para despistar as autoridades. Eles iam lá para se casar com esposas polígamas e, em muitos casos, imediatamente voltavam para os Estados Unidos, embora o texto da igreja hoje diga que as esposas deveriam ficar no México. Essa não era a prática comum da época, ou seja, mais uma inverdade. Se casar no México era geralmente o caminho seguido por membros de médio e baixo escalão na hierarquia do sacerdócio na igreja. Mas para os líderes mais influentes, os casamentos aconteciam em Utah mesmo. Alguns exemplos de altas autoridades casados com esposas polígamas com autorização da igreja, depois da promessa de acabar a poligamia feita em 1890, são os seguintes. O apóstolo George Teasdale casou com uma nova esposa plural em julho de 1892. O apóstolo Abraham H. Cannon seguiu seu exemplo em outubro de 1894. Hattie Merrill, filha do apóstolo Mariner W. Merrill, se tornou esposa plural em 1894. O próprio profeta Wilford Woodruff, que prometera repetidamente em público e sob juramento que aboliria a poligamia, casou-se pluralmente com Madame Lydia Mary Munford em 1897. Ben E. Rich se casou em Salt Lake em 1898. Os sobrinhos do apóstolo George Q. Cannon, Hugh J. Cannon e John M. Cannon, casaram-se com esposas plurais em julho de 1900. Esses são apenas alguns exemplos da desobediência civil, que é um eufemismo para crime, praticada pela liderança da igreja. Quando o presidente Wilford Woodruff morreu em 1898, o elder Lorenzo Snow assumiu a presidência da igreja, e parece ter sido o presidente que realmente pretendia cumprir o compromisso de não mais autorizar casamentos plurais na igreja. Contudo, os seus conselheiros não estavam no mesmo barco com ele. Joseph F. Smith e George Q. Cannon continuaram aprovando casamentos plurais no México e nos Estados Unidos, aparentemente pelas costas do presidente da igreja. Lorenzo Snow faleceu 3 anos mais tarde, em 1901, e Joseph F. Smith, que era a favor da continuação da poligamia, assumiu a presidência da igreja. O novo presidente, que era filho de Hyrum Smith e consequentemente sobrinho de Joseph, continuou o padrão de seu tio e outros profetas de dizer uma coisa em público e praticar outra completamente diferente nos bastidores. Porém, ele levou a combinação secreta a um novo nível, onde até mesmo seus próprios conselheiros e parte dos apóstolos não sabiam o que estava acontecendo. Em reuniões com os apóstolos, ele dizia que eles precisavam seguir o exemplo do presidente Lorenzo Snow e não permitir mais nenhum casamento polígamo, e negava o conhecimento de qualquer casamento plural, sendo realizado sob sua administração, fosse nos Estados Unidos ou em qualquer outro país. O historiador D. Michael Quinn explica que, em assim fazendo, o presidente Smith protegia a igreja, deixando registrados em atas oficiais das reuniões dos apóstolos essas negativas sobre a poligamia, criando a possibilidade da igreja usar tais documentos para provar que a poligamia não era aprovada pela igreja. Enquanto isso, ele mesmo e alguns apóstolos mais chegados
continuavam autorizando casamentos plurais às escondidas. Em 1904, ao testemunhar perante o Senado Federal americano nas audiências de aprovação do recém-eleito senador mórmon Reed Smoot, o presidente Joseph F. Smith admitiu que havia coabitado com esposas com as quais se casara antes do Manifesto de 1890. Mas quanto à autorização de novos casamentos plurais, ele disse o seguinte, e preste atenção no efeito sonoro, hein? Abre aspas. Não sei de nenhum casamento plural acontecendo depois da decisão final da Suprema Corte dos Estados Unidos. E daquele dia até hoje, não houve, até onde eu sei, nenhum casamento plural feito de acordo com o entendimento, instrução, conivência, conselho ou permissão das autoridades presidentes da Igreja. Ou da Igreja em qualquer forma. Nem nos Estados Unidos, nem no México, ou qualquer outro lugar desse planeta. Fecha aspas. Eu lembro de ensinar durante minha missão que Satanás usava o método de dizer uma verdade e uma mentira, para enganar os filhos de Deus. Jamais esperava, contudo, aprender que o profeta usasse esse método para enganar o povo americano. Em 1904, o presidente Joseph F. Smith emite um novo manifesto, ou declaração oficial, oficialmente terminando com a poligamia na igreja. De novo. Será que dessa vez é para valer? Com todo esse histórico de mentiras sobre a poligamia e declarações e ações contraditórias por parte dos porta-vozes de Deus na Terra, não é de se estranhar que os membros e mesmo os apóstolos não tivessem certeza se a declaração de 1904 era mesmo para valer, ou só outro documento para enganar o governo e o povo americano. Alguns continuaram autorizando e celebrando casamentos plurais, e alguns anos mais tarde foram excomungados da igreja. Os dois mais proeminentes são os apóstolos John W. Taylor e Matthias F. Cowley, e apologistas, em geral, usam essas excomunhões para provar a resolução inabalável da igreja em cumprir sua promessa. Contudo, diversas declarações de líderes e da primeira presidência, por décadas depois disso, atestaram que os casamentos aprovados e celebrados por esses apóstolos, em suposta desobediência à diretiva do profeta, eram absolutamente válidos. O que me faz pensar se tais excomunhões não foram apenas para apaziguar a opinião pública, assim como aconteceu no caso da condenação de John D. Lee pelo massacre de Mountain Meadows, décadas antes disso. E hoje? Será que a poligamia acabou mesmo? A posição oficial da igreja hoje é que apenas o casamento monogâmico é aprovado. Mas agora, se você ouviu quantas vezes a igreja oficialmente disse não praticar a poligamia, enquanto a estava praticando às escondidas, colocaria sua mão no fogo por ela? Você viu também as promessas feitas por diversos profetas de que a poligamia jamais acabaria. Será que eles mentiram? Será que eles se enganaram? Como a igreja jamais admite ter cometido erros, mas sempre ensina que tudo tem um propósito no devido tempo do Senhor, eu não me surpreenderia nem um pouco se fosse descoberto que desde 1904 tem sempre havido pelo menos um apóstolo vivendo secretamente a poligamia, para que as promessas do Senhor possam ser honradas. Eu sei que pode parecer loucura pensar nessa possibilidade, mas para mim, louco é quem assistiu essa série de 4 vídeos e ainda assim descarta completamente essa hipótese. Bem, agora que você assistiu aproximadamente 2 horas de material sobre a poligamia, saiba que isso não é sequer a ponta do iceberg. Por isso, existem vários livros sobre o assunto, e vou ver se coloco a lista de alguns deles na descrição do vídeo mais abaixo, caso você tenha interesse em se aprofundar mais no assunto. Bem, meus queridos, o que eu poderia dizer para concluir essa saga sobre a poligamia? É triste ver pessoas inteligentes fazendo contorcionismo mental para comprovar ou se convencer que a poligamia foi algo inspirado por Deus. Como se procura enaltecer a resiliência e a fé desses homens, e principalmente mulheres, que sofreram o pão que o diabo amassou por causa da poligamia, sem se dar conta que foi a própria prática que lhes fez passar por tais provações e sofrimentos. A poligamia aproximou mais os membros uns dos outros, sim. Da mesma forma que o Holocausto aproximou os judeus uns dos outros. Nem por isso ficamos enaltecendo o nazismo. É verdade que os participantes fiéis prestaram seus testemunhos de confirmações espirituais que eles receberam sobre a veracidade da poligamia. Mas assim também o fizeram as mulheres de Warren Jeffs, o profeta da Igreja Sud reorganizada, pedófilo condenado, que se casou com mais de 80 mulheres, incluindo pelo menos uma criança de 12 anos, no sul de Utah. Deixa eu dizer uma coisa bem clara.
A Bíblia não comanda a poligamia. Ela apenas relata o costume da época. A Bíblia enfatiza muito mais a prática da escravidão e regulamenta muito mais essa prática do que a própria poligamia. Se citar a poligamia significa comandá-la, teríamos que acertar também que a Bíblia comanda a prática da escravidão, que é muito mais extensamente citada nela. E ainda assim, quantas coisas a Bíblia comanda que nenhum cristão atual dá importância. Mas temos essa atitude hipócrita de pegarmos somente as partes da Bíblia que se adequam às nossas morais e costumes e as tornamos em mandamentos, porque estão escritas no livro santo. Mas esquecemos de dizer que só é santa a parte que queremos que seja santa. Como diz o ditado americano, não podemos comer o bolo e ainda tê-lo no final. Ou a Bíblia é a palavra de Deus e devemos seguir todos os seus princípios morais descritos nela, ou admitimos de uma vez por todas que ela é uma criação humana, escrita por um povo primitivo e antiquado, ensinando valores humanos eternos, assim como também valores societais ultrapassados. E se Deus realmente ordenou Joseph Smith a praticar a poligamia, você realmente acredita que Deus aprovou o relacionamento de Joseph com Fanny Alger pelas costas de Amy Smith? Acredita que Deus mandou Joseph ficar importunando Zaina, uma mulher casada, a se selar com ele, o que acabou, no fim, destruindo o casamento dela? Você acredita que Deus aprovou o casamento de fachada que Joseph arranjou entre Sarah Whitney e seu tio para acobertar o casamento plural entre ela e o próprio Joseph? Acredita que Deus orientou Joseph a pressionar as irmãs Partridge a se casar com ele sem sequer poder contar para a mãe delas? Que Deus realmente ordenou Joseph que tomasse Lucy Walker como esposa, a menina que ele prometeu cuidar com sua própria filha, e que foi coisa de Deus pressionar a pobre menina com ameaças de perder a salvação dela e da família toda? Foi a ordem de Deus tudo isso? Foi também mandamento divino e revelação que levaram Joseph Smith, John Taylor, Wilford Woodruff, Joseph F. Smith, George Q. Cannon e companhia a mentirem sobre a poligamia sob juramento para o povo, para o governo e para testemunhas, para os membros, para os próprios apóstolos? É Deus que está mandando os manuais de lições publicados pela igreja contarem só meias verdades sobre a poligamia hoje em dia? Romanos 1,16 ensina algo precioso sobre a natureza humana. Abre aspas. Porque não me envergonho do Evangelho. Fecha aspas. E nós, seres humanos, em geral, não nos envergonhamos de nossas boas ações, de nossas conquistas dignas, daquilo que julgamos ser bom e precioso. Por que então a igreja se envergonha da poligamia e a cobre com uma camada tão grossa de maquiagem em suas publicações oficiais, que mal dá para reconhecer o que é relatado quando se compara com a realidade documentada dos fatos? Um mandamento divino levado a efeito de forma honrada deveria ser divulgado aos quatro cantos do mundo. Mas eu sei, você sabe, e a igreja sabe, que a poligamia não foi um mandamento divino, nem muito menos foi levada a efeito de forma honrada. Por isso, o assunto é guardado a 7 chaves. Mas isso aconteceu há mais de 100 anos atrás, você diria. Não importa mais, a igreja mudou, é outra. Ainda bem que ela mudou. Mas por que nós estudamos história na escola, então? Para podermos entender como e por que chegamos onde estamos hoje. E para aprendermos as lições e não cometermos os mesmos erros. Para mim, a maior lição que se tira da poligamia é que os profetas mentiram muito a respeito e usaram o nome de Deus para dar legitimidade às suas mentiras. Creio que o mesmo pode acontecer hoje. E aí vem a pergunta mais importante. E se você receber uma confirmação espiritual de que o profeta está fazendo ou ensinando algo errado, o que você faz? Vai pelo caminho mais fácil da obediência acima da integridade? Ou escolheria a integridade acima da obediência ao profeta? Recentemente, o profeta disse que Deus havia mandado proibir os batismos de filhos de casais gays e explicou que isso era para proteger os pobres criancinhas, que Deus havia ordenado isso. 3 anos depois, o profeta disse que Deus mandou não mais proibir os batismos de filhos de casais gays. Uma das 2 diretrizes tem que estar errada. Obviamente que foi a proibição do batismo. Por isso que Deus voltou atrás. Essa proibição causou muita dor e sofrimento em várias famílias da igreja. Mas assim como na época da poligamia, os membros deveriam seguir caladinhos, sem nunca falar mal dos ungidos do Senhor, nem de suas decisões erradas. Felizmente, muitos membros não agem assim. Eles aprenderam com o racismo e a poligamia que a igreja não só comete erros grotescos, como também reage à pressão e volta atrás em tais decisões. Muitos protestos e resignações depois, a igreja realmente cedeu e voltou atrás, dizendo que Deus é que tinha mudado de ideia. Não necessariamente com essas palavras, mas no fundo, é o que aconteceu.
Esse é o poder de conhecer a sua história. Bem, meus amigos, vou ficando por aqui hoje, mas não perca nosso próximo episódio, onde vou falar sobre testemunho. Um abraço e até lá. Sem censura, mas com respeito. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de curti-lo, se inscrever no canal e deixar seu comentário abaixo. Para mais vídeos como este, acesse um dos links que aparece na sua tela agora ou visite o canal Mormonismo Sem Censura.